Em uma grande e poderosa explosão, o pequeno orbe se dissipa, consumindo o braço de Ki e o arremessando para longe. O rapaz cai atordoado e sangrando bem longe. A explosão não fora tão severa com Ki, porque ele estava com o escudo ativo, mas mesmo assim o causara danos. O amigo explica que o lado espiritual é compelido à rejeição com a carne, pois é um poder puro e letal a ela. Apenas sobre circunstâncias específicas, como avatares e supressão de partes do espírito, é possível alocar a consciência em um ser carnal, pois a parte de ataque no lado espiritual não se dá com a carne e a rejeita, se dissipando. É nessa parte do tabuleiro que sua espada se encaixa. Ela atuará como um condutor para toda essa energia. Esses cristais são seres vivos, mas não carnais. Como são ligados a você, lhe permitirão controlar o fluxo de toda energia agressiva que flui por ela. Ki treina novamente por várias e várias horas e finalmente consegue controlar muito bem a armazenagem de energia pela espada, conseguindo dissipá-la em rajadas poderosas de energia. O rapaz se maravilha com a espada e com o fluxo de energia. Não só com isso, mas com tudo o que aprendeu com o amigo. Percebeu como ele era fraco antes, mas agora podia enfrentar qualquer um que viesse, pensou o jovem. O ser parabeniza Ki por completar todos os treinos recebidos, mas fala que ainda não era hora de cantar vitória. Ki ainda precisa adquirir os 2 cristais restantes para completar a espada dele. Mesmo com tudo que aprendeu, ele não é páreo para Pin. Só reunindo todos os cristais terá alguma chance. Amigo começa a explicar que os outros 2 cristais se encontram nas profundezas oceânicas na área nordeste do país, entre Aracaju e Bahia, e nos limites do mundo no Polo Norte ou Sul. Ele sabiamente aconselha Ki a ir nas áreas submersas primeiro. Ele complementa que assim que o rapaz sair daquela dimensão, Pin perceberá que seu pacto foi alterado. Falou ao garoto que ele poderia contar tudo a ela, mentir ou se calar, mas não recomendava ele mentir, embora no final a decisão era somente dele. Ki não tinha palavras para agradecer por tudo que esse homem fez por ele. O garoto se curva para agradecer. Mas quando o garoto levanta, já estava de volta à floresta e sozinho. Ele olha ao redor confuso, mas logo se recompõe. Na mesma hora que sai da dimensão do amigo, Pin percebe que sua influência no rapaz havia sido alterada. Ela perdeu grande parte do controle que tinha sobre ele. Pin tentou fazer uma projeção astral para Ki, mas não conseguiu. Então começou a conversar com ele, perguntando o que havia acontecido. De um segundo para outro, algo havia mudado. Ki ouve tudo atentamente. Estranhou Pin não aparecer, mas devia ser algo que o amigo fez com os símbolos em seu tórax. Ki fala totalmente revoltado que sabe dos planos de Pin, que ela planejava matar ele e ficar com sua espada. Sem dar detalhes, Ki fala que treinou, recebeu ajuda e está indo em busca dos outros cristais para depois voltar e pôr um fim em Pin. Pin lentamente abre um sorriso de orelha a orelha, não podia conter a alegria em ouvir tais palavras. Ela gostou do que ouviu, que iria em busca dos outros cristais.
Ele iria pegar todos eles e trazer para Pim de mão beijada, que ainda estava recebendo ajuda de alguém, o que aumentava muito sua chance de sucesso. Tudo que ela tinha que fazer era esperar pacientemente que Ki algum dia iria trazer a ela sua nova espada. Se algo desse errado, era somente treinar outro servo. Ela não tinha controle sobre Ki, mas podia senti-lo, sabia se estava vivo ou morto, e podia se comunicar com ele. Saberia se algo acontecesse com ele. Pim estava começando a ficar animada. O jogo estava ficando interessante e imprevisível. Ela mal podia esperar pelo desfecho.